Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43. Está escrito: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara tudo o que tinha e tinha de haver com os médicos. Ela mesma veio por trás de Jesus e tocou-lhe na orla da sua veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus, parando, o fez a seguinte pergunta: quem me tocou? E como todos que estavam perto, Pedro perguntou: mas mestre, como o senhor pergunta quem me tocou, se a multidão é muito grande? E Jesus insistiu e lhe disse: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Queridos, o texto que nós lemos nessa manhã é um texto de fato bastante conhecido entre todos os leitores da Bíblia Sagrada. Bem verdade que diante o momento em que Cristo, durante os seus 3 anos e meio aproximadamente, estava sobre essa terra pregando, curando, falando acerca do reino dos céus, diante disso foram momentos de alegria, momentos que a esperança retornava a viver diante da sociedade. O próprio Jesus, certa vez, pregando, esclareceu, dizendo que veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Diante disso, por onde Jesus passava, os registros dos evangelhos vão dizer claramente que os cegos enxergavam, os coxos andavam, as pessoas saíam de casa para ouvir a mensagem que saía da boca de Cristo. Se você notar o evangelho de Mateus, o escritor, ele vai dizer que a multidão que cercava a Cristo era cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres que todos os dias o acompanhavam. A mensagem, os milagres, os acontecimentos feitos e realizados por Cristo causava grandes impactos, que as pessoas tinham o desejo de conhecer quem era esse Messias. Diante disso, nós entendemos que as escritas que nós lemos neste momento vai relatar não uma história, mas 2 histórias interessantes e, claro, 2 histórias tristes até o momento. 2 histórias preocupantes, porque antes da história desta mulher, que a Bíblia não relata o seu nome, o homem por nome de Jairo, principal da sinagoga, chefe, ele vai até a Cristo preocupado, triste, porque a sua filha já estava morrendo. E se você voltar aos versículos que antecedem, aproximadamente versículo 41, você vai entender que o objetivo da trajetória que Cristo está fazendo no momento que essa mulher o procura, era para ir diretamente à casa de Jairo. O que me chama a atenção dentro desses relatos que Lucas no seu evangelho vai escrever, é que Cristo neste momento, ele não está indo ao encontro desta mulher. Cristo neste momento, ele está indo ao encontro de Jairo, na casa de Jairo, por causa da sua filha. Jairo tem feito um pedido a Cristo naquele momento, dizendo: mestre, venha comigo, porque a minha filha está precisando de um milagre. Jesus está a caminho, e claro, isso nos traz uma interrogação, porque Jesus tinha poder naquele momento de curar a filha de Jairo da onde ele mesmo estava. Jesus, ele tinha poder naquele momento de apenas fazer uma oração, estender as mãos em direção à casa de Jairo e ordená-lo que voltasse, que a sua filha estava tranquilamente bem naquele momento.
Mas observe que Jesus agora decide, junto com todos os discípulos que estavam com ele, ir até a casa de Jairo. E no meio da história, no meio do caminho, a história de Jairo é interrompida. E o evangelista agora vai narrar acerca da história de uma mulher anônima, que a Bíblia não escreve o seu nome, mas diz apenas que ela sofria por 12 anos de uma enfermidade. Primeira coisa que nós aprendemos dentro desse texto é que Jesus, ele interrompe histórias para escrever as nossas histórias no meio da história de outras pessoas. O milagre não era para aquela mulher naquele momento, mas Jesus sabia que aquela mulher o encontraria no meio do caminho. Sabe o que é que eu entendo dentro disso? É que às vezes nós não temos forças para chegar até Cristo, nós não temos mais capacidades, as nossas lutas são tão grandes, as nossas dificuldades são tão grandes, as nossas pelejas dos dia a dia são tão grandes. Eu sempre digo, nas oportunidades que eu tenho que ministro a palavra de Deus, nós não nascemos super-homens, super-heróis, não. Há momentos na nossa vida de fraqueza, de queremos parar, de queremos desistir. Há momentos às vezes que a gente está tão cansado das lutas diárias que nos sobrevêm, que a gente tenta parar, a gente tenta desistir. As cavernas das histórias nos obrigam a entrar dentro dela. Às vezes nós queremos jogar tudo por alto, parar, desistir. As lutas têm nos acometido de tal forma que às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, não vem saída e diz: eu não aguento mais, daqui não dá mais para sair. E o que eu acho lindo em toda a escrita da Bíblia Sagrada é que Deus nunca nos abandonou. Se você observar dentro do texto, você vai ver que aquela mulher, claro que a Bíblia não diz, mas quem sabe aquela mulher não tinha força o suficiente para chegar até Cristo naquele momento. Nós temos duas circunstâncias interessantes. A primeira é porque o texto vai dizer que ela já havia 12 anos de uma hemorragia. Essa hemorragia tinha tirado o direito dela estar no meio da sociedade, porque a lei mosaica o impedia de estar, porque a considerava impura naquele momento. Ela não poderia estar no meio da multidão, ela não poderia ir ao encontro de Cristo, porque a lei acreditava que aquele que a tocasse naquele momento também seria impuro. Havia um obstáculo na história dela, havia algo que o impedia de estar no meio da sociedade. Ela precisava estar excluída do meio, quem sabe numa aldeia, excluída, sem ninguém, porque ela diante da lei era considerada impuro. Agora imagine comigo, durante 12 anos da sua vida, como estava a cabeça daquela mulher, a entender que ela estava excluída da sociedade. Claro, entenda o texto, ela vai dizer que ela já tinha gastado tudo o que tinha. Ela não era qualquer pessoa, ela era uma pessoa que tinha bens, que tinha propriedades, porque só se gasta aquilo que nós temos. Quem sabe de uma hora para outra aquela mulher vê que os recursos da terra, que os recursos humanos que estão nas nossas condições, o dinheiro, as terras, o que ela tinha, o que lhe favorecia, o que até então resolvia os seus problemas, naquele momento já era impossibilitado de agir. O próprio escritor Lucas, no capítulo 1, versículo 37, vai dizer que para Deus nada é impossível. Mas se você analisar o contexto, o que ele está querendo dizer é que não é as coisas fáceis, não é as coisas que estão sobre os nossos controles, porque tudo aquilo que nós conseguimos resolver se torna fácil. O nosso dinheiro faz, as nossas possibilidades faz, aquilo que as coisas humanas aqui da terra conseguem fazer, os recursos que nós temos, nós não procuramos ninguém, porque os recursos da terra são favoráveis, as coisas estão no nosso controle, as coisas estão favoráveis às nossas vidas, e nós mesmos resolvemos. Aquilo que nós resolvemos, Deus não vai resolver. Mas existem momentos na nossa vida que parece que os recursos da terra se acabam. Parece que tudo aquilo que nós preparamos, que tudo aquilo que nós temos condições, que o nosso dinheiro, a nossa experiência não resolve mais. Eu me lembro que certa vez, Jesus olhou para os discípulos, olharam para ele e disseram: olha, entra no barco,
porque nós passaremos para o outro lado. Jesus vai dormindo na popa, os discípulos agora estão no barco. E o interessante da história, do episódio que Jesus colocou nos discípulos, é que a tempestade de uma hora começa a sobrar, começa a vir contra o barco. A água agora está querendo entrar no barco, os discípulos se apavoram. E claro, dentro do barco existiam 3 especialistas em pesca. A experiência do mar estava dentro do barco, o recurso da terra estava dentro do barco. Pedro, Tiago e André. João não era pescador, João era empresário da rede de pesca do seu pai Zebedeu. Mas Pedro, Tiago e André, 3 pescadores natos, experientes, com recurso da terra. E irmãos, quando a nossa experiência, ela consegue resolver as coisas, nós não procuramos ninguém. A Bíblia não diz, mas imagino eu, a exegese nos permite fazer isso. Imagina os discípulos agora tentando resolver com a sua própria experiência. Imagina um olhando para o outro naquele momento e dizendo assim: não, a gente já passou por tempestades parecidas. A gente já passou por tempestades piores do que essa. A nossa experiência de vida, nós crescemos no mar. O recurso que nós aprendemos da terra é favorável para nós e eles tentam resolver. Mas o texto vai dizer que eles se apavoraram. Porque eles se apavoraram porque os recursos que eles tinham, aquilo que eles sabiam, aquilo que a própria experiência dava a eles o direito de conhecimento do mar, não resolveu. Sabe o que é isso? É que há momentos em nossa vida que os recursos da terra eles falham, que os momentos que nós de experiência tínhamos parece que somem. Nós não resolvemos. A experiência, o diploma na parede, o anel no dedo não resolve. São tempestades que Deus coloca em nossas vidas. Escute isso aqui, para nós entendermos e compreendermos que quando as coisas da terra, o recurso da terra fogem do nosso controle, Deus ainda está no controle de tudo. Ele ainda tem o controle de tudo sobre a nossa vida. Os discípulos entenderam que eles não resolveriam o problema, e agora se reuniram. E só restou uma coisa. Acordar o mestre. Eles olharam para o mestre. E o mestre estava dormindo. E naquele momento eles olham e dizem: mestre, acorda. Porque o vento agora é contrário. As ondas agora neste momento apavoram o barco. Nós vamos afundar. E quem sabe um olhou para o outro e disse: mas mestre, nós já tentamos de tudo. A nossa experiência, nós já tentamos fazer de tudo, mas não conseguimos. Eu imagino Jesus levantando, e a Bíblia diz que ele não dialoga com eles. A Bíblia diz que Jesus não fala com eles naquele momento. Mas Jesus levantou-se, foi para frente. Os discípulos olhando o que ia acontecer. Jesus não tinha balde. Para eles, Jesus não tinha a experiência que eles tinham do mar. Mas Jesus olhou para os céus e disse: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E eu não sei como, mas a Bíblia vai dizer que o vento ouviu a voz de Jesus. O mar acalmou. De tal modo, de tal espanto os discípulos tiveram, que olharam para ele e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que é que eu aprendo dentro disso? É que às vezes os nossos recursos acabam. É que às vezes as nossas experiências elas não dão mais conta. Quem sabe nós passamos por isso já várias vezes. Quem sabe nós já passamos até pela mesma prova de novo. Mas essa tempestade é diferente. Os teus recursos acabaram. A tua experiência não tem dado conta. Você tem até feito as coisas do seu jeito até agora. Procurou teu vizinho. Você viu que não dava mais conta. Procurou um amigo com recurso. Ele também não tem jeito.
é porque essa tempestade, o recurso da terra não vai resolver. Jesus outra hora olhou para os discípulos e, parafraseando isso aqui, ele disse: olha, quando tudo estiver difícil aqui embaixo, quando não tiver mais jeito, quando os recursos da terra acabarem, quando a tua experiência não der certo, entra no quarto, fecha a tua porta, fala comigo, e eu abrirei os céus e falarei contigo. Quem sabe você que está me ouvindo, está ouvindo este programa nesta manhã, está enfrentando experiências difíceis, está enfrentando momentos difíceis, a sociedade te excluiu, a tua aldeia que essa mulher enfrentava não te permitia estar perante a multidão, diante da sociedade. Mas Deus me trouxe nessa manhã para te falar que Ele está esperando você entrar dentro do teu quarto, fechar a tua porta. Aqui fala de intimidade, aqui fala de reconhecimento. Isso aqui fala de entender que as nossas forças são em vãs nesses momentos, e só Ele tem o poder de acalmar a tua tempestade, tem o poder de acalmar o teu vento contrário nesta manhã, e fazer você entender que dele ainda está o controle de tudo em suas mãos. Eu estou pregando para você que, quem sabe, ligou na TV, abriu o aplicativo do YouTube, no programa Louvor e Palavra, dizendo: Deus, eu quero uma palavra para o meu coração essa manhã. Pois bem, Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer para você que a tua experiência não vai resolver, que os teus recursos humanos acabaram, você já gastou tudo que tinha, já não tem mais jeito, mas Ele está só esperando você falar com Ele nesta manhã, você chamar por Ele nesta manhã, porque Ele ainda tem o controle da tua vida, o controle da tua história. Ele ainda tem o poder de acalmar a tua tempestade. Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo. O milagre não era da mulher, preste atenção. O milagre era para dentro da casa de Jairo. Mas a história vai quebrar no versículo 42. A história vai interromper a narrativa acerca da vida de Jairo, para incluir, escute isso aqui, na história, no milagre, a história de uma mulher que, primeiro, estava longe da sociedade, que, segundo, os seus recursos acabaram da terra, e terceiro, ela não tinha mais esperança. 12 anos, e escute isso aqui, 12 anos aquela mulher já sofria, e a Bíblia diz, e eu retorno a dizer agora, que o seu recurso acabou, o seu dinheiro acabou, ela agora não tinha mais esperança, e ela soube, eu não sei como, se alguém bateu em sua porta, se ela ouviu os passos da multidão, a história vai dizer que daquela mulher, a única esperança que ela tinha naquele momento, estava passando para ir para a casa de Jairo. Imaginam alguém chegar até a porta dela, bater e dizer: olha, nós estamos ouvindo que no meio aí, Jesus vai passar por aqui, porque Ele está indo a caminho da casa de Jairo, o chefe da sinagoga, a filha dele está morrendo, e quem sabe alguém disse a ela: quem sabe não é o teu momento, porque você já gastou o teu recurso, você já gastou tudo que você tinha, ninguém mais, a lei já te obrigou a se esconder, esperar o teu fim, porque sempre é assim, irmãos. As pessoas, quando vê que nós não temos mais nada a favorecer, que parece que a aprovação não acaba, que o fim não acaba, parece que tudo está terminando, olha para a gente e diz assim: como é que ainda tem força de ir para a igreja? A tua casa desse jeito, o teu sofrimento desse jeito,
Parece que nada vai adiantar. Parece que tudo vai afundar. Mas alguém ainda olha para a gente e diz assim: como é que tem forças ainda de colocar a Bíblia debaixo do braço e para o culto? E a gente às vezes só chega no culto, só sabe chorar. As dificuldades. A gente enfrenta coisas da vida terrena que parece que nunca terá fim. Mas um dia Jesus vai mandar alguém chegar na tua porta. E Deus me mandou hoje falar para ti, a você que está me ouvindo, que Jesus está aqui neste programa. Jesus está passando, quem sabe está indo para a casa de Jairo. Mas isso não quer dizer que o milagre está apenas para ele. Jesus está dando a oportunidade que no meio do caminho você possa o encontrá-lo. Jesus sabia que aquela mulher estaria parando naquele momento. E olhe que a fé que surge dela é tão forte. A fé, a esperança que abre a sua vontade de ir até Cristo é tão forte. Eu não sei, queridos, porque a Bíblia não relata. Mas quem sabe, quem chegou para dar notícia àquela mulher de Jesus disse: olha, é Jesus. E esse Jesus aí, as pessoas que estão acompanhando diz que aonde ele passa, o cego vê. Que aonde ele passa, a multiplicação de pães e de peixes. Que aonde ele passa, o coxo anda, o aleijado levanta. E aquela mulher vai tomando esperança, vai criando coragem, vai se levantando no meio da dificuldade, da onde não tinha mais jeito. E Jesus me usa essa manhã para você que está me ouvindo e dizendo: esse mesmo Jesus que prego nesta manhã é o mesmo Jesus que ainda hoje ele cura, que ainda hoje ele liberta, que ainda hoje ele abre porta de emprego, que ainda hoje ele faz os milagres acontecerem. Só basta você. E ele bate na tua porta hoje. Eu não sei se a sociedade já te excluiu. Eu não sei se você já se escondeu porque os problemas são tantos. Mas Jairo está passando perto de ti com Jesus. Jesus está indo para a casa de Jairo. Mas ele está indo de propósito. Porque sabe que você no meio do caminho, ele vai interromper a narrativa da história de Jairo. Para começar a escrever a tua história. Para começar a escrever o teu milagre. Só de você ter ligado o programa nessa manhã, já é um intuito de fé, de você escutar estas palavras, esses hinos que foram entoados, porque você sabe que o Jesus que é pregado aqui neste programa, é um Jesus que até morreu, mas ao terceiro dia, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que nem a morte o segurou. Se esse Jesus teve poder de próprio se ressuscitar, imagina de curar a tua história, de curar a tua vida, de tirar essa enfermidade. Imagina se ele não tem poder de providenciar aquilo que mais falta na tua casa. Eu não sei, não te conheço, não sei quem está ligado nesse programa, mas de uma coisa eu sei, que este mesmo Jesus, ele estará aqui nesta manhã. Este mesmo Jesus tem poder de mudar a tua trajetória. Aquela mulher, ela criou a coragem novamente, depois de 12 anos, irmãos. Depois de 12 anos de sofrimento, aquela mulher novamente cria esperança. E isso aqui nos faz entender uma coisa: é que aonde Jesus está, aquilo que não tinha mais esperança, ele torna a ter. Aquilo que não tinha mais alegria, era só tristeza, era só choro, ele vai começar a sorrir novamente. Foram 12 anos. E aquela mulher teve coragem novamente de se levantar. Ela se colocou de pé. E eu acho lindo esse texto. Quem sabe ela se cobriu para que ninguém o olhasse, porque eu reconhecia. E ela vai escondida no meio da multidão. Primeiro ela teve que ter a coragem de se levantar, da esperança renascer na sua vida. E segundo, de enfrentar a multidão. Eu não sei qual é a multidão que você enfrenta neste dia. Eu não sei qual era o teu obstáculo.
Eu não sei qual era, se é a tua dificuldade, se é a enfermidade, se é a porta de emprego que se fechou, se é as coisas que saíram do teu controle. Eu não sei qual é a tua multidão, mas pela Bíblia nós entendemos que a multidão, ela nunca foi um obstáculo para aqueles que têm esperança em Cristo. O próprio Evangelho, no capítulo 19, vai dizer que certa vez o chefe dos publicanos, Zaqueu, ele agora tem o interesse de ver Jesus. Por quê? Porque Mateus, que era discípulo de Jesus, ele era um dos seus funcionários. E todos sabemos, dentro das histórias, dos relatos judaicos, que quem era naquele tempo funcionário público do governo de Roma, ele tinha uma vida melhor do que os outros na sociedade. Mateus, ele ficava na alfândega antes de ser discípulo de Cristo. Quando Cristo vai lá e chama, cobrando impostos, Jesus o chamou, trouxe para perto de si como um dos seus discípulos. Zaqueu queria entender porque Mateus deixou tudo de lado para seguir Jesus. Quem sabe Zaqueu coloca no desejo de conhecer, porque Zaqueu não entendia, porque Mateus deixou tudo de lado, abandonou de riqueza, quem sabe casas bonitas da época, para seguir a Cristo. Abandonou tudo que tinha, o melhor salário, o melhor lugar de trabalho, para seguir a Cristo sem salário. E ele agora decide ver quem era Jesus. Quem sabe a sua cabeça estava um nó. E no momento que ele chega até lá, a história vai dizer que a multidão o impedia. Ele vai ver uma figueira brava, e ele subiu na figueira. Jesus passa por lá, Zaqueu não o chama, Zaqueu só observa. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Nessa manhã Jesus está vendo que a multidão, você tem enfrentado ela de tal forma, todo mundo diz que não tem jeito, não tem solução, não vai conseguir, mas Jesus está passando pela tua figueira. Você conseguiu chamar a atenção dele, e ele está olhando para você nessa manhã e diga: a oportunidade chegou, José, a oportunidade chegou, Maria, a oportunidade chegou, João, chegou, Davi. É amanhã que eu vou entrar na tua casa. Como ato profético nessa manhã, se você acredita nisso que eu estou pregando, aonde você está, coloca a mão no teu coração e diga: meu Deus, eu acredito que esta manhã é uma manhã de mudança de vida na minha história. Jesus usa a minha boca profética nessa manhã para te dizer: é motivos de você se erguer novamente, porque Ele está entrando contigo na tua casa. E tem uma coisa: quando Ele entra, as coisas começam a voltar ao lugar. Aquilo que estava dando errado começa a dar certo novamente. O vento vai acalmar, o barco não vai afundar. Sabe por quê? Porque mesmo sem você ter convidado ele, ele estava de olho na tua casa. O teu barco ainda não afundou, porque Jesus não perdeu o teu barco de vista. Nesta manhã eu vim te dizer que ainda tem jeito, que ainda tem solução para a tua história. Aquela mulher criou coragem, escute isso aqui. Ela se cobre, vai até Cristo, e no meio da multidão que não era o obstáculo para ela, ela teve tanta fé, que imagine os relatos que ela escutou acerca de Cristo. Quem sabe ela pensa com ela e diz: se Ele tem tanto poder assim, se eu só tocar a sua veste, eu sararei. Ela só queria tocar. E a Bíblia diz que ela vai, no meio da multidão andando, ela consegue tocar na vestimenta de Cristo. E no meio do toque, a Bíblia diz que Jesus para. E quando Jesus para, aquela mulher se esconde, não foge, ela se esconde. Quando ela se esconde, Jesus para a caminhada. E aqui está o segredo, queridos. O milagre não era dela. Jesus não estava indo para a casa dela. Quem estava com Jesus não era ela,
Jairo estava caminhando com Jesus para a sua casa. Quem sabe você mesmo já questionou por várias vezes, dizendo: mas todo mundo consegue, eu não. Todo mundo recebe a bênção e eu não. Eu só escuto o testemunho do irmão, o testemunho da irmã, e o meu também não. Eu preguei segunda no ciclo de oração na minha congregação em Vila Raul, e eu disse, mais bonito do que contarmos os testemunhos dos outros, queridos, é contarmos os nossos próprios testemunhos. E esta manhã, Deus está te dando a oportunidade de se aproximar dele. Oh glória! A história está sendo interrompida para narrar a tua história nesta manhã. Jesus está te esperando na caminhada. Jesus está te esperando no percurso da casa de Jairo, para que pelo menos você toque na vestimenta. Chamar a atenção de Cristo é necessário. Nós precisamos ter a atitude de fé, de entender que Jesus está nos dando a oportunidade de mudarmos a nossa situação. Você orava, hoje não ora mais. Você buscava, hoje não tem forças para buscar mais. Mas o desafio nessa manhã é um só: é levantar, sair da aldeia e encontrar Jesus no meio do caminho. A palavra profética nesta manhã para a tua vida é: a caminhada vai trazer obstáculos na nossa vida, mas os obstáculos eles não poderão nos impedir. Mas tem uma coisa: quando tocarmos, quando chamarmos a atenção de Cristo, a nossa história vai mudar. Até ali ninguém conhecia a mulher. Até ali ninguém sabia quem ela era excluída, estava fora, ninguém queria ela. Ela era pela sociedade imunda. Mas olhe para mim, quando o milagre aconteceu na vida daquela mulher, ela foi curada imediatamente. A Bíblia diz que Jesus parou. Escute isso aqui. Jesus parou. Ela chamou a atenção de Cristo. E Jesus no meio da multidão, claro que ele sabia onde ela estava. Ela não tinha fugido, queridos. Ela estava lá. Porque do seu corpo ela sentiu que foi curada. Ela merecia estar na sociedade. Ela não estava mais doente. Escute isso aqui. Ela sabia que não precisava mais fugir. Porque quando o milagre chega, a gente sabe que não é mais tempo de se esconder, que não é mais tempo de estar na caverna, que não é mais tempo de querer pararmos na caminhada. Quando o milagre chega, o próprio Jesus vai nos chamar. Elias, quando quis se esconder, ele entra dentro da caverna. Vem o fogo, vem a tempestade, veio o forte vento, nada disso conseguiu tirar Elias da caverna. Escute isso. Quem sabe Elias estava preso. Quando ele estava lá dentro da caverna, preso emocionalmente, não queria mais sair, não queria mais caminhar dentro da caverna. Aí veio o fogo. O fogo queima tudo de lado, mas aonde Elias estava não queima. A tempestade assola, quem sabe balança as palmeiras do lado de fora, balança as flores, as coisas saem do lugar da onde estava ao redor de Elias, mas a caverna está intacta. O vento sopra de uma forma terrível, tudo se acaba de lado de Elias, mas Elias está na caverna. Aí vem uma brisa. Deus fala como Elias. Elias, Elias, sai da caverna. Quem sabe, parafraseando isso aqui, Deus olha para Elias e diz: Elias, se você estava escondido, com pouca fé, parecendo que queria parar, mas ainda estava orando, buscando, o fogo veio. Dá uma olhada, Elias. Queimou tudo de lado. Dá uma olhada para você. Continua intacto. A tempestade assolou tudo de lado. Destruiu tudo que estava, vizinhos, casas. Mas dá uma olhada para você.
está de pé, Elias. O vento quase acaba com tudo, mas você ainda permanece de pé, Elias. Quem sabe Deus olhou para ele e disse assim: Elias, se o fogo não te queimou, se a tempestade não te parou, se o vento forte não te derrubou, Elias, é porque a minha mão ainda está estendida sobre ti. Jesus outra hora vai dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Você não parou ainda, você não desistiu ainda, você não abandonou nada ainda de vez. Sabe por quê? Você teve até vontade, porque você sabe que independente da situação, Deus ainda está com as mãos estendidas sobre a tua vida. E como profeta de Deus nessa manhã, eu quero ser o porta-voz de Deus para a tua vida neste momento. Eu não sei qual é a caverna que você enfrenta, eu não sei qual é a tempestade, o fogo, o vento forte que você enfrentou até agora, eu não sei. Mas em qualquer lugar deste Brasil que você me ouve, em qualquer lugar deste mundo que você acompanha esse programa, a ordem de Jesus nesta manhã para você é: saia da caverna. As coisas aconteceram, acabaram tudo de lado, mas você permanece de pé, porque a minha mão ainda está estendida sobre a sua vida. E é momento de se encontrar com Ele no caminho. É momento de chegar a Ele no caminho. Saia da caverna dessa manhã. Entenda que só Ele pode mudar a tua história nesta manhã. Você que me ouve, que está afastado, você já tentou de tudo até agora, você já fez de tudo até agora, você já tentou com as tuas experiências, com as tuas forças, com o recurso humano que você tinha até hoje, mas se acabaram tudo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que hoje você iria ligar no programa Palavra e Louvor, você ia ouvir essa mensagem nessa manhã, você ia se emocionar com os louvores que foram entoados aqui, você ia ficar até o final para escutar Deus te dizendo: é hora de sair da caverna, é hora de se encontrar com Ele no caminho da casa de Jairo. Porque hoje Deus me faz tocar na tua casa e dizer: Jesus está passando por aqui, Jesus está visitando a tua casa, está passando na tua casa. É só abrir a porta, deixar Ele entrar, porque Ele hoje parou. Jesus estava indo à casa de Jairo, não estava no cronograma de Jesus parar, no cronograma de Jairo parar. O caminho era a casa de Jairo, escute isso. Mas a mulher tocou. Quando a mulher toca, sai virtude, sai poder, ela é curada, ela não foge, ela para, ela está no meio da multidão. Jesus para. E sabe o que é lindo aqui? É que Jesus, sabendo, pergunta aos discípulos: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Pedro olha para ele e diz: mas mestre, a multidão é muita, tanta gente se colocando no lugar do outro, querendo chegar perto de ti, e te perguntas: quem te tocou? Jesus respondeu: alguém me tocou, Pedro, porque de mim saiu poder. A fé de quem me tocou, Pedro, foi tão grande que ela foi curada no momento. A mulher está lá. Mas sabe por que Jesus parou, perguntou quem tocou naquele momento? Porque Jesus sabia que aquela mulher estava lá. E Jesus queria mostrar para todo mundo que Ele para, que Ele cura, independente da cor, independente do salário, independente da posição social que exerce, independente do cargo dentro da sociedade. Jesus decidiu parar para que todos vissem que estava indo para a casa do chefe da sinagoga, mas uma mulher anônima que morava fora da sociedade. Ele parou para mostrar que Ele não faz acepção de pessoas. Jesus está fazendo isso essa manhã. Jesus está esperando você tocar nele.
para que ele pare a multidão e que todos possam ver que o caminho era a casa de Jairo, mas no meio do caminho ele pode abençoar a tua casa também. Eu não sei se você está entendendo isso aqui nessa manhã, mas eu vou repetir para você entender e não restar dúvida. Eu não estou pregando apenas para pessoas de alto escalão da sociedade, não. Eu não estou pregando apenas para pessoas que já têm o suficiente. Eu estou pregando para pessoas que já não sabem mais o que fazer, que já não tem ninguém perto de você, que você olha para um lado, olha para o outro, não tem mais como resolver. E eu me fiz lembrar agora de uma história que papai contava enquanto eu tinha vida. Ele disse que certa vez, escute isso aqui, uma senhora desesperada porque já não tinha mais o que comer em casa, ela chega agora e decide tomar uma atitude. A casa dela era de esquina, tinha um calçadão grande. Esse calçadão, alguns meninos, todo final da tarde jogavam a bola. E ela decidiu ir para o quintal aberto. Ela se ajoelhou. Quando ela se ajoelhou, sem saída, sem solução, dentro da caverna, ela fecha a porta do quarto espiritual. Recurso da terra acabou. Ela não tinha mais o que fazer e ela grita: Deus, eu não tenho mais o que comer hoje, eu não tenho dinheiro, manda o pão. E mais uma vez alto ela grita: Deus, manda o pão. Papai disse que naquela história os meninos que estavam jogando bola de lado do quintal escutaram. E a gente sabe que quando a gente era menor, quando a gente ia brincar, sempre levava aqueles troquinhos, juntava aqueles pequenos dinheiros, as moedas, comprava no final da brincadeira alguma coisa para comer. E eles olharam, se reuniram e disseram o seguinte: Kenneth, hoje ninguém vai comer. Hoje a gente vai pregar uma peça nessa mulher. A gente vai na padaria, vai comprar o pão, vai amarrar a sacola e vai esperar ela gritar de novo. Quando ela gritar, a gente vai jogar o pão no quintal. Quando jogar o pão, vai deixar abrir a porta. Se ela não abrir, a gente vai bater. Mas quando ela olhar para a gente vai dizer que foi o diabo que mandou. Eles foram na padaria, a mulher estava orando. Elas foram comprar o pão, compraram o pão, esperaram ela gritar. A mulher mais uma vez, no quintal, ela gritou: Deus, manda o pão. Quando ela gritou, os meninos enrolaram a sacola, jogaram a sacola. E não sei o que é que tem crente, né, irmãos, que eu não recebo a bênção. Dispara em mistério, fala em línguas estranhas, dá glória a Deus, dá aleluia. Ela pegou a sacola de pão, começou a pular, começou a gritar, começou a glorificar a Deus. Os meninos ficaram sem entender a alegria dela e decidiram: vamos bater. Bateram na porta. Quando a mulher abriu a porta, ela com a sacola na mão, chorando, alegre, eles olharam para ela e disseram: você sabe quem mandou o pão? Ela disse: eu sei. E eles perguntaram: quem foi? Ela ficou calada, chorava, e eles disseram: se a senhora não falar, a gente vai dizer. Ela disse: pode falar. Eles disseram: foi o diabo. A mulher disparou em línguas estranhas, irmãos. Parece que deu mais alegria nela, ela pulava mais, os meninos sem entender. Disseram: ela não está entendendo. Foi o diabo, moça. Ela disse: meu filho, deixa eu lhe ensinar uma coisa. É porque quando o meu Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Eu não sei o que é que você está passando nesta manhã, mas quando Deus decide abençoar a tua vida, a tua história, Ele não procura quem vai ser, Ele vai te abençoar independente de quem seja. Alguém vai jogar o pão, vai abençoar a tua vida e a tua história vai ser outra. Você está preparado para isso nessa manhã? Você está preparado para entender que Deus está só precisando que você levante, vá até o caminho? Olha, a história é até a de Jairo, a história é até do presbítero Starks, a história é até do Adi Erlisson, mas ele está dizendo: a história pode ser deles, o caminho pode ser deles, mas eu vou parar no meio do caminho
para contar a sua história de vitória. Ele olhou para os discípulos e disse: alguém me tocou. Pedro fala que a multidão era grande, mas Jesus se entendia, irmãos. Olha, escute. Você viu que certa vez Jesus está pregando, ele disse: olha, no meu reino é diferente. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A multidão pode ser até grande, pode ter muita gente na tua frente, mas nessa manhã Jesus está dizendo: eu vou inverter a fila. Eu vou repetir isso aqui. Ele está dizendo: eu vou mudar a posição, eu vou mudar o local, eu vou interromper a história, e a tua vez chegou. A tua história vai ser mudada e vai ser contada para a multidão ouvir. E Jesus estava falando, e quando Jesus estava falando, a mulher não fugiu, irmãos. A mulher parou, pode ser até com medo naquele momento do que ia acontecer, mas ela disse: foi eu. Ela vai se identificar. Jesus já sabia quem era, mas Jesus queria que ela se apresentasse para a multidão. Jesus queria contar a história dela naquele momento e dizer para todos que estavam ali, para os discípulos e para o próprio Jairo que estava indo para a casa dele. Jesus estava dizendo: olha, Jairo, eu não só entro na tua casa não, eu entro na casa de quem não tem nome, de quem não tem nada também. E aquela mulher disse: foi eu, meu Senhor. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: moça, em outras palavras, não vai acontecer mais nada. O maior milagre aconteceu, a tua fé te salvou. Jesus só estava querendo apresentá-la, para contar o testemunho na vida dela. Quem sabe tinha gente na multidão ali que conhecia aquela mulher há 12 anos atrás, sabia quem ela era, sabia que ela era excluída da sociedade, sabia que ela estava na aldeia escondida, sabia que pela lei de Moisés ela não podia estar lá mais lá. E Jesus estava parando a multidão para dizer: ó, está vendo essa mulher que vocês conhecem? A história dela está sendo mudada hoje. A cura dela chegou hoje. E é isso que Jesus me trouxe para te dizer nesta manhã. A tua história, a tua casa, ela começa a mudar a partir de hoje. Jesus está parando o percurso, está te chamando. Só intente agora você se identificar e dizer: mestre, eu estou aqui no meio da multidão. Mas não é para humilhar mais não, é para ele dizer que a tua fé também te alcançou nesta manhã. A tua fé vai mudar a tua história. A tua história nesta manhã foi alcançada por Cristo. E Jesus está interrompendo a história de Jairo para começar a falar sobre a tua história. Que nessa manhã você seja alcançado por essa palavra, alcançado por essa palavra. E que o Espírito de Deus, através da tua fé, possa mudar a situação da tua casa. Eu não sei se é o teu casamento que está sendo destruído. O vento do Espírito Santo pode te alcançar aonde você está. Aonde você está neste momento, seja no trabalho, seja no carro, seja dentro da tua casa, seja dentro do teu quarto, porque você não tem mais força de sair. O Espírito Santo de Deus me usa nesta manhã para te dizer: vai voltar ao normal. As coisas vão se encaixar novamente. E você, filho pródigo, e você, filha pródiga, que está afastado dos caminhos, o Espírito te tocou para você ligar essa TV nesse momento. O Espírito te tocou para você abrir esse aplicativo e no programa escutar os hinos, escutar a palavra para você também nesta manhã. O Senhor está dizendo: vem ao meu encontro. Eu estou no caminho para parar e te atender. A tua vida pode ser alcançada também. Se tem alguém para Jesus ainda mais nessa manhã, escreve aí: eu aceito Ele. Escreve aí neste momento: eu quero este Jesus. Se você tem coragem de se levantar, eu sei que você já lutou tanto,
Eu já sei que você já está querendo parar de existir. Você só não tentou uma coisa. E eu te desafio nessa manhã. Você só não tentou Jesus. E nessa manhã eu te desafio a tentar ainda. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. As tuas raízes ainda estão de pé. Porque Deus tem te sustentado nessa manhã. Se tem alguém que quer aceitar a Jesus nessa manhã, coloque aí: eu aceito. O pessoal da mídia vai